Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando neste momento o nosso curso de discipulado online, onde nós temos estudado algumas passagens bíblicas, alguns textos bíblicos, baseados sempre no contexto original do hebraico, na cultura judaica e na observação da palavra de Deus e principalmente com a orientação do Espírito Santo. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você é a primeira vez que você está nos visitando como convidado, seja bem-vindo também e aproveite a oportunidade para inscrever-se aqui no nosso canal e poder participar junto conosco dos mistérios, descobrir os mistérios que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Eu quero, neste momento, fazer uma oração para que nós possamos iniciar os nossos estudos do dia de hoje. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer e pedir, ó Deus, que abençoe-nos, principalmente com a orientação do Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que Tu quer falar para cada um de nós. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós já estamos neste projeto de discipulado online, já tem mais de um ano, e nós estamos estudando nesta oportunidade o livro do Apocalipse, Rizaion, como é dito em hebraico. E nós estamos no capítulo de número 20, na última aula estudamos até o versículo de número 6, e hoje nós iniciaremos a partir do versículo de número 7. Nós estivemos estudando na última aula que bem-aventurados, diz ali no versículo de número 6, aqueles que foram levantados na primeira ressurreição. Eles são santos, são separados, são alegres, são felizes e estarão juntos com o Senhor Jesus, reinando durante 1000 anos. O que nós vamos estudar hoje, no capítulo número 20, a partir do versículo 7, é a conclusão destes 1000 anos de reinado de Cristo. Vamos acompanhar então a leitura do texto em hebraico, e você pode ver aí na sua tela, o texto está mostrado em hebraico e a tradução está ao lado, para que a gente possa acompanhar. Então, diz assim o texto bíblico que nós iremos estudar nesta oportunidade. Então, diz ali o texto: Ve'aharei kelot elef Ashanim, quando se completarem os 1000 anos. Yutar a Satã mibeit kilo. Satanás será solto de sua prisão. Versículo 8. Ve'yatsa lehadiach et Hagoim, e sairá para seduzir as nações. Be'arba kanfot haaretz et Gog u Magog, as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Ul hakihilam la milhamah, reunindo-as para o combate. Kahal asher lo isafer
Kehal Hayam. Um ajuntamento, seu número é como a areia do mar, um número que não pode ser contado. Versículo 9. Vaya'alu al merhave aretz. Subiram sobre a superfície da terra. Vayasobu et Mahane Hakedoshim. E cercaram o acampamento dos santos. Ve'et Ha'ir Hanehemadah. E a cidade amada. Vatered Esh. Mas um fogo desceu. Me'et Ha'elohim Min Hashamayim. Um fogo desceu dos céus, da parte de Deus. Vatohal Otam. E os devorou. Versículo de número 10. Verra Satan Asher Hidham. E o diabo que o seduzia, ou seja, o adversário, né? A Satan significa adversário. Que o seduzia. Nidar Le Yam. Foi lançado no lago, ou no mar. Lago e mar em hebraico tem a mesma significação, embora possamos dizer que são diferentes. Para eles, qualquer ajuntamento de água eles chamam de mar. Tá? Mas aqui no caso, a gente pode traduzir também como lago. Boer Beesh Vegafrit. Então o diabo foi lançado então no lago de fogo e enxofre. Asher Sham Hahaya Unevi Hasheker. Onde já se achavam a besta e o profeta da mentira, ou o falso profeta. Lihiot Meunim Sham Yomam Valaila. E serão atormentados de dia e de noite. Ad Olmei Olamim. Pelos séculos dos séculos. O que nós podemos entender, ou o que podemos observar quando estivermos ou quando estamos estudando esse texto? A primeira observação que fazemos é que os 1000 anos acabaram. Então o versículo 7 vem falando exatamente isso. E a gente pode entender que o resultado desse acabar desses 1000 anos é exatamente a soltura do inimigo, de Satanás, do adversário. E ele vai partir então para o seu intento, vai continuar fazendo o seu intento. E a gente pode entender que enquanto durar este mundo, o poder de Satanás ele não será destruído por inteiro. Embora a gente possa perceber que ele é limitado, em algum momento ele não tem aquela desenvoltura para desenvolver as suas situações, e aqui nós vimos que durante esses 1000 anos ele ficou restrito ali no abismo. Porém, quando ele será solto, né? Novamente, aqui acontece essa soltura após os 1000 anos, ele vai voltar a enganar as nações e incitá-las a estar lutando contra os santos, e os santos serão exatamente os servos de Deus. O bom seria, né, que os servos, os ministros de Cristo, fossem tão ativos e perseverantes em fazer o bem, da mesma forma que os seus inimigos, eles são para fazer o mal. O detalhe dessa batalha é que Deus vai intervir desta última batalha, e essa intervenção de Deus vai ser decisiva, não só para os planos de Deus, mas também para o povo. Porque a vitória será completa e a glória será totalmente dedicada
ao Senhor nosso Deus. Nós podemos observar também que esta prisão de Satanás, ela é uma restrição do mal, mas ela não o extingue. E seria como se fosse um breve intervalo das ações do inimigo até que os 1000 anos se completasse e viesse o juízo final. O texto diz que então que Satanás será solto. E com a soltura deste ser, aquela geração que não havia sido provada, vocês estão lembrados que nós falamos no início dos estudos do capítulo 20, que algumas pessoas foram preservadas, da mesma forma que lá no deserto, aquelas pessoas que desobedeceram ali a ordem de Deus de entrar na terra prometida e pereceram, os seus filhos menores de 20 anos foram os que adentraram na terra prometida. Aqui houve um grupo que subiu com Deus, né? Porque subiu com Jesus, porque estavam prontos para aquilo ali. Porém, os filhos daqueles que não aceitaram a determinação de Deus, não aceitaram os mandamentos de Deus, os seus filhos não participaram daquelas guerras, principalmente da guerra final, chamada guerra do Armagedon. Os seus pais foram mortos, mas eles permaneceram. E estes que permaneceram estavam ali como as nações que estavam durante os 1000 anos e observavam ali o governo de Cristo, porém eles não participaram. Agora eles terão a oportunidade de escolher, da mesma forma que a geração de Adão teve a oportunidade de escolher entre Cristo e o não Cristo, ou o anticristo, vamos dizer assim, e eles, aqueles que escolheram Cristo, foram para a glória, e aqueles que não escolheram, pereceram. E esta nova geração agora vai ser seduzida por Satanás para lutar contra os santos, aqueles que perseveraram no caminho. E a despeito de tudo aquilo que eles viram durante os 1000 anos de governo de Cristo, eles ainda preferiram dar ouvidos à sedução de Satanás. E como a humanidade, que havia sido provada em todas as condições possíveis lá atrás, em algum momento falhou, agora esta humanidade que restou também falha. E aí a falha antiga foi debaixo da lei e ainda debaixo da graça. E agora a falha é durante a plenitude dos tempos, durante a dispensação do milênio. E aí, quando o Senhor Jesus é reconhecido em tudo, é reconhecido em todos, reina com justiça em toda a terra, o homem volta a falhar. A humanidade rejeita este senhorio de Cristo. E aí o que acontece? Esta dispensação é a última. Não tem mais volta. Não é um tempo de graça, mas um tempo de justiça divina para todos. E o que acontece? É cumprido finalmente aquela palavra de Daniel capítulo 7, versículos de 13 a 14. Vamos dar uma olhada nesse texto de Daniel, que fala a respeito do cumprimento daquilo que estava previsto, o cumprimento que acontece agora no milênio. Daniel previu lá no Antigo Testamento, e nós hoje temos a oportunidade de ver o cumprimento desta profecia de Daniel. Diz assim o texto: eu estava olhando, Daniel 7,13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E é exatamente isso que nós vamos ver nesse texto que nós estamos estudando.
No versículo de número 8, diz que a sedução de Satanás com as nações foi pelos quatro cantos da terra. Essa expressão, os quatro cantos da terra, nós podemos dizer que, embora muitos cientistas tentam dizer que isso significa que a Terra seria quadrada, né? Mas nós podemos entender que não existe um erro, não existe um erro científico. A Terra não é quadrada, mas o nascer do Sol, quando fala dos quatro pontos, os quatro cantos da Terra, tem a ver com a questão de não ter por onde se esconder. Do norte ao sul, do leste ao oeste. Ou seja, foi por toda parte da terra. E essa terra é chamada de terra de Gog e Magog. Então, Satanás ele é solto, retoma a sua atividade de enganar as nações e encontra estas ferramentas para serem enganadas, essas nações, né, as pessoas, em Gog e Magog. Quando nós lemos o texto de Ezequiel, no capítulos 38 e 39, lá fala sobre Gog, Magog, Meseque e Tubal. E quando nós olhamos aquele texto lá, geograficamente falando, são regiões que foram ocupadas pelos antigos povos chamados de citas e tártaros. E vai corresponder aos modernos povos russos de hoje. Flávio Joséfo diz que Magog são os citas ou os tártaros. E Joséfo também fala que a palavra Meseque, né, foi convertida para Moscou. Então, ou seja, tem tudo a ver com os russos. Agora, profeticamente falando, até mesmo essa nação do norte é inimiga de Israel. E nos nossos dias a gente sabe que existe até uma ideia, né, de que haverá essa invasão da Terra Santa por povos vindos do norte. E a gente precisa entender que todas estas situações elas são bem-vindas em termos de teorias, mas nós não precisamos estar bastante assim, vamos dizer assim, crentes de que isso é uma verdade absoluta. Principalmente porque no texto de Ezequiel, os nomes Gog e Magog se referem a poderes do norte que poderiam estar sendo chefiados pela Rússia. Isso nós podemos dizer que, contando no contexto de Ezequiel, mais ou menos 1000 anos antes de qualquer outra situação. Por quê? Porque esta situação agora é após o milênio. Então nós podemos dizer que esses nomes, Gog e Magog, empregados depois do milênio, eles são empregados metaforicamente para representar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. E uma outra situação é que Gog e Magog, que no tempo de Ezequiel representavam as nações que iriam atacar Israel, e eram nações que eram ímpias, nós podemos dizer que no tempo do milênio todos os povos irão se unir para atacar o povo santo. E isso não tem a ver com o nome de nações, mas de pessoas que são ímpias e que irão se juntar para atacar o povo santo. E é por isso que nós encontramos também aí no versículo 8 que o seu número, ou seja, o número das nações, das pessoas que irão atacar o povo santo, é um número que é como a areia do mar, ou seja, um número que não se pode contar. Você tem condições de contar a areia do mar? É a mesma ideia que Abraão teve quando aqueles anjos o chamaram e falaram assim: olha, você pode contar a areia do mar, assim será a sua descendência. E aqui, neste caso, o exército de Gog e Magog, o exército das nações que irão atacar o povo santo, são como uma nuvem que cobre toda a terra, como diz lá no texto de Ezequiel
38. No versículo 9, diz que estas nações marcharam sobre toda a superfície da terra. E isso foi tirado do texto de Abacuque, no capítulo 1, versículo de número 6. Vamos dar uma olhada nesse texto de Abacuque, que diz o seguinte: Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, marchar pela superfície da terra, marchar pela largura da terra, marchar por toda a extensão da terra é uma expressão que foi usada para a invasão dos caldeus que cercaram a cidade santa, que é Jerusalém. E aqui, pegando essa ideia lá de Abacuque, é o que vai acontecer com estas nações que se juntaram para o povo santo, para atacar o povo santo. Eles vão entrar e eles vão cercar a cidade santa, a cidade amada. Alguns que estudam os textos bíblicos e desenvolvem suas teorias, eles pensam de uma nova fundação, de uma nova cidade, né, que poderia ser, como diz o texto de Apocalipse 11, versículo 8, que é chamada figuradamente de Sodoma e Egito. Eu entendo que nós não precisamos pensar nisso. Agora, quando olhamos o texto de Ezequiel, no capítulo 11, no capítulo 38, versículos 11 e 14, nós vemos que ali é falado sobre uma cidade murada. Vamos dar mais uma olhada no texto bíblico ali em Ezequiel, no capítulo 38, versículos de números 11 e 14. E dirás: subirei à terra das aldeias sem muros, verei contra ela os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. E o versículo 14, que diz: Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Então, a gente pode dizer que esta cidade representa a segurança do povo de Israel. A cidade que está murada e edificada representa a segurança. Sempre quando a Bíblia fala de muros, de cidades, está falando a respeito de segurança. E nesse momento, o povo está com o Senhor. O povo de Deus está nas suas mãos. Já está reinando com ele durante 1000 anos. Eles estão seguros. Porém, isso não é um empecilho para que aqueles que são inimigos de Deus, eles tentem atacar os fiéis, os santos. E estes fiéis, eles são representantes de toda a igreja. É a igreja do Senhor. Ela é feita por judeus e gentios que aceitaram o convite do Senhor Jesus e estão ali debaixo de suas asas, como diz o texto bíblico. Porém, esse ataque, ele é rechaçado com o fogo do céu que vem e as devora. Então, esta terra, essa nova terra que é prometida, que é Jerusalém celestial, vai resistir a mais esta invasão. E por que ela vai existir? Porque o fogo que desceu do céu e devorou aqueles que estavam atacando era um fogo vindo do Senhor Deus. E nós vemos que quando nos textos bíblicos Israel era cercada, Jerusalém era cercado, em algum momento eles perderam as batalhas. Mas nesta hora, neste momento, não haverá derrota para o povo de Deus. Não haverá desespero, não haverá choro, não haverá mágoa, não haverá nenhuma dor. Por quê? Porque Gog e Magog,
representados por aqueles que não aceitaram o convite de Deus. Eles são devorados por fogo do céu. E é isso que o livro de Apocalipse ele vem falar com a gente. O livro de Apocalipse é um livro de esperança. O livro do Apocalipse é um livro de Deus, é um livro que fala do poder de Deus, dos atos de Deus pelo seu povo. Um Deus que está disposto a lutar as nossas guerras, a provocar a derrota das forças do mal. E os habitantes da cidade amada, aqueles que estão seguros em Deus, eles podem ter certeza que neste momento toda a sua luta será recompensadas. Os inimigos não terão armas suficientes para vencer o poder do nosso Deus. E nós não precisamos nos preocupar, porque Deus proverá o fogo destruidor dos céus. Versículo 10 diz então que o fechamento desta história, que o diabo que estava ali os seduzindo, os enganando, ele é lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E isso é representação do fogo eterno, que foi exatamente preparado para o diabo e seus anjos, como diz Jesus lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 41. Quando nós lemos o texto do autor Milton, que fala a respeito das correntes inquebráveis e o fogo do castigo, ele está fazendo uma alusão ao calabouço de Satanás na sua queda primeira e que estão destinados ao final dos tempos e passar toda a eternidade. A queda de Satanás, naquela sessão, profeticamente, alude à guerra que todos os poderes do mal, que são representados por esta sessão, eles passam a ser dependentes do poder de Satanás. Como ele tinha passado 1000 anos no abismo, ele agora, depois que ele sai de sua prisão, ele tenta recuperar o seu poder, porém ele vai sofrer uma derrota, que vai ser a derrota final. Ele irá para o seu destino que foi preparado desde antes da fundação do mundo. E quando nós vemos ali em Gênesis 3,15, de que a cabeça da serpente seria ferida pela descendência da mulher, aqui essa ferida é feita para sempre, uma vez por todas. A vitória que foi conseguida sobre o diabo na cruz do Calvário, agora ela se torna completa. A sua queda veio gradualmente. Ele foi expulso dos ares, passou um período no mar, um período na terra, teve a grande tribulação, foi aprisionado por 1000 anos e agora ele é derrotado completamente pela ação poderosa e imediata de Deus. Este capítulo que nós estamos lendo, estudando aqui de Apocalipse, capítulo 20, eu considero como o capítulo mais importante da Bíblia, por isso nós temos feito com bastante calma, parando versículo por versículo, para que vocês possam entender a consolidação da obra de Deus, no que diz respeito a toda e qualquer revolta, seja de um ser humano, seja das hostes espirituais do mal. E este capítulo vem nos mostrar que o bem triunfará e que o Cordeiro de Deus tirará definitivamente todo o pecado do mundo. E a partir deste momento, só existirá a semente do bem. E onde Satanás foi lançado no mar de fogo que arde com enxofre, ali já estavam a besta e o falso profeta, que foram lançados lá no capítulo 19, no versículo 20. Os 2 prisioneiros anteriores, eles já estão lá. E agora, com o seu novo companheiro, eles serão atormentados dia e noite por todos os séculos.
dos séculos. A besta e o falso profeta, nós vimos nos nossos estudos passados que eles não são efetivamente figuras individuais, embora possam até ser figuras individuais, mas eles representam um sistema de governo e um sistema religioso. E aqui eles têm a sua destruição definitiva. Eu espero que você tenha entendido o objetivo do nosso estudo nesse dia e que você tenha despertado o interesse para continuar nos acompanhando, de forma que no próximo estudo nós vamos chegar no momento do julgamento, o momento do grande trono branco. E aí é verdadeiramente o momento que alguns esperam com ansiedade e outros pensaram ou pensam que esse momento não acontecerá. Eu quero agradecer a você por ter ficado conosco até esse momento, ter participado conosco desse vídeo, e te convido para daqui a 15 dias, se assim Deus nos permitir, estarmos voltando aos nossos estudos no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 20, versículo de número 11, para a honra e glória do Senhor. Então, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família. Este é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém.